Crianças já é comemorado no Complexo Esportivo da PUC Minas. Eleições 2012. Conheça o mesário voluntário mais antigo de Belo Horizonte. Na última entrevista especial sobre as eleições municipais, o atual prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, fala sobre pontos importantes de suas propostas de governo. E ainda, no estúdio, cientista político faz um balanço sobre as campanhas dos candidatos à prefeitura e à Câmara Municipal. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! Durante essa semana, alunos do curso de Educação Física e professores do Complexo Esportivo da PUC Minas estão promovendo atividades especiais em comemoração ao Dia das Crianças. Quem nos conta mais sobre essa iniciativa é Paulo Matheus. Esse evento é trazer os alunos de 3º, 4º e 5º ano de todas as 7 unidades também para uma tarde de recreação no Complexo Esportivo da PUC Minas. A diversão é a regra principal. Mesmo com a preocupação em resgatar a prática de brincadeiras antigas, a criançada não rejeita nenhuma atividade proposta pelos professores. Esse que nós estamos nele, o campo, junto com a pista de atletismo, onde eles estão fazendo futebol, queimada, futebolão e um escorrega com papelão para lembrar o nosso tempo de criança. Do lado de lá tem um outro espaço, que é uma quadra coberta, onde eles têm ginástica acrobática, um vôlei, que é da origem do voleibol, e a trilha radical. Mas quem trabalha com crianças sabe que diversão é também coisa séria. Para os alunos de Educação Física da PUC Minas, esse contato é a melhor oportunidade de compartilhar conhecimento. A participação dos meninos na realização desse tipo de evento contribui para o cumprimento da nossa missão aqui na universidade, que é promover o acesso ao esporte e ao lazer, não só da comunidade acadêmica, que são os alunos, professores e funcionários da PUC Minas, de todas as unidades, mas também da comunidade em geral. Momentos como esse são para a PUC Minas o grande indicativo de que o aprendizado das crianças não deve ficar limitado ao ambiente da sala de aula convencional. O curso de Educação Física ele tem essa característica de possibilitar aos alunos a participação de atividades extras, que a gente chama de atividade extracurricular. Então, o Complexo Esportivo é um parceiro estratégico do curso de Educação Física. A maioria das aulas práticas acontecem aqui nos espaços do complexo e a gente possibilita a realização dessas atividades aqui dentro. Na última entrevista da série sobre as eleições municipais, o atual prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Márcio Lacerda, fala sobre pontos importantes de sua proposta de governo. Acompanhe a entrevista exclusiva feita por Raquel Andreto. Olá, a entrevista de hoje é com o candidato Márcio Lacerda, que está tentando se reeleger na Prefeitura de Belo Horizonte pelo partido PSB. Seja bem-vindo ao programa, Márcio. Obrigado pela oportunidade. Então, Márcio, para começar a nossa entrevista, eu queria abrir com o trem urbano de Belo Horizonte, Ele vive de promessas há 25 anos. As linhas 2 e 3 nunca tiveram as obras concluídas. Se for reeleito, como você pretende acelerar o processo do metrô? Bem, o processo do metrô, da expansão do metrô, está em andamento. Desde 2007 estou envolvido no assunto, quando ainda era secretário de Desenvolvimento do Estado. Levamos o projeto ao governo federal, ainda com o presidente Lula, e a presidente Dilma esteve aqui em setembro do ano passado e anunciou os empréstimos e repasses federais para a expansão do metrô em Belo Horizonte. Nós tínhamos já discutido com o governo federal toda a viabilidade do projeto quando ela anunciou. Logo depois ela anunciou também Salvador, Fortaleza, Curitiba, Porto Alegre, então é um projeto nacional de metrô. Então, para encerrar essa questão do transporte em BH, a lei do meio passo foi ampliada até no seu governo, que chegou a atingir os estudantes, além da Bolsa Família, Foi para os estudantes hoje tem mais de 6 mil, já atendidos. Isso, para estudantes de escola pública. Então, os estudantes de escola particular e de universidade se sentem excluídos dessa lei. Existe uma reivindicação antiga dos estudantes para ter o meio passe ou passe livre para todos os estudantes. A grande questão nesse processo é o custo disso, quem paga. Que esse meio passe a prefeitura está pagando. Ela
ela paga as empresas de ônibus para dar esse desconto. Então é o Tesouro, é o imposto que paga esse desconto. Então a questão é quanto a prefeitura pode pagar, porque se você fizer como faz, por exemplo, com idosos, com pessoal com problema de deficiência física, o custo disso acaba sendo repassado para a tarifa. Então o restante da população vai pagar. Então, falando da questão dos jovens, como você vê a participação dos jovens hoje na política em relação à militância que você participou no passado? Olha, nós tivemos uma fase no país de uma certa alienação dos jovens em relação à política. Teve um período, isso acontece, esses ciclos, né, na vida de todos os países, em que as pessoas ficaram muito voltadas para os seus projetos pessoais, para a construção de carreira profissional. Felizmente, de uns anos para cá, o jovem começa a se interessar novamente pelas grandes questões nacionais, pela questão, digamos, da moralidade na política, da transparência na gestão pública, da questão da injustiça, das desigualdades, e isso é muito bom. É muito bom porque o jovem ele tende a ser mais generoso, mais idealista, mais disponível para movimentos coletivos, e isso é que faz a transformação da sociedade. Nessa questão da cultura, tem mais projetos além desse com o jovem, envolvendo o jovem e a cultura em BH? Olha, a gente prevê a ampliação de todos os instrumentos que a prefeitura usa hoje na área cultural, mas a gente pensa que a cultura, vocês estão na universidade, sabem muito bem, é a forma com que o povo se expressa, nas suas múltiplas manifestações, no seu jeito de viver, né? Na sua gastronomia, no jeito de cuidar dos idosos, das crianças, na religiosidade, na forma como faz comércio, como faz política, mas também através da criatividade artística, das suas múltiplas expressões. Isso em Belo Horizonte é muito rico. Então não basta simplesmente apoiar as manifestações, sejam populares ou essas mais ditas de mercado. Mas a gente precisa com que a cultura, como forma de, digamos assim, de ancorar a nossa identidade, nosso jeito mineiro de ser, e que seja também um instrumento de reforçar uma identidade bonita para Belo Horizonte, e para isso ela precisa também atuar de forma transversal em todos os programas da prefeitura, em todas as ações da prefeitura, no desenvolvimento econômico, na questão da educação, do lazer, e para isso a gente precisa ter uma secretaria que hoje a prefeitura não tem, vamos criar, está no nosso programa. O senhor comentou sobre a criação da Secretaria de Cultura agora, se for reeleito. Você não viu a necessidade disso antes? Na realidade, nós temos uma Fundação Municipal de Cultura que atua bem, mas o movimento da cultura em Belo Horizonte cresceu tanto, apesar das críticas, né, que faz a nossa administração. A cidade nunca teve tanta movimentação cultural como nos últimos anos, inclusive mais de 1000 eventos públicos, gratuitos, artísticos, em praças e parques no ano passado. E essa movimentação, essa complexidade, ela precisa de um órgão mais articulador, mais pensador, mais planejador, e que a Fundação seja um órgão mais operacional mesmo. No seu mandato, em 2009, foi proibido o uso das praças públicas para realizações de evento. E aí, no ano passado, foi promulgada a lei que permitia o uso das praças com algumas restrições de pessoas e horários. Você pretende manter isso? Olha, é uma pena, mas isso é uma grande lenda que se criou na cidade. Nunca houve proibição de uso de espaço público. Nunca houve isso. Houve uma suspensão temporária de licenciamento de eventos na Praça da Estação. Por quê? Houve uma certa liberalidade na Regional Centro-Sul no ano de 2009. Mais de 60 grandes eventos foram realizados na praça, sem nenhuma organização, sem nenhum cuidado. Diziam que iam 10 mil pessoas, apareciam 40 mil. Aí choveu,
as pessoas invadiram o Museu de Artes e Ofícios, não tinha segurança, não tinha cuidado, não tinha banheiro. Então eu falava, vamos dar uma segurada para a gente regulamentar o uso da Praça da Estação. Aí, por uma infelicidade, se escreveu um decreto proibindo, mas era uma suspensão temporária. Aí regulamentamos e a praça nunca foi tão usada. Então, agora a questão da Câmara Municipal. A gente sabe que o próximo prefeito deve enfrentar uma oposição maior do que vinha acontecendo nos outros anos, principalmente por causa, né, da aliança que foi rompida. Como você pretende governar na Câmara Municipal com menos apoio? Olha, o vereador, antes de mais nada, ele é um parceiro da cidade. Ele foi eleito, ele não foi eleito para fazer oposição. Ele foi eleito para ajudar o prefeito a governar, fiscalizar as ações da prefeitura, discutir projetos, apresentar projetos. Então, oposição sistemática no nível de prefeitura pode até acontecer, mas a tendência é que ela seja minoritária. Espero ganhar a eleição e sei que entre candidatos do PT, por exemplo, tem pessoas que muito razoáveis que não irão fazer oposição automática. Para encerrar a entrevista, esse vídeo do Délio Malheiros, que apareceu na rede recentemente, você tem algo a dizer sobre? Olha, naquele momento em que o Délio deu aquela entrevista, qual era o quadro? A aliança ia acontecer, PT, PSDB, PSB, e havia uma movimentação desses três partidos no sentido de diminuir a possibilidade de outras candidaturas. Havia um movimento de convencimento, de conversa. O Délio queria ser candidato, ele estava tentando convencer outros partidos a colocarem vice na candidatura dele, né? E vários desses partidos estavam em dúvida ainda naquele momento final, né? Então ele fez aquela declaração, a declaração de oposição. Ele sempre foi oposição ao governo do PT, desde quando era vereador. E quando mudou o quadro, ele viu que, digamos, ele não teria mais a perspectiva de uma eleição, digamos, com alguma chance. Ele, então, convidado, aceitou estar como vice na nossa chapa. E participou, discutiu do programa de governo, viu que o nosso governo é um governo sério, digamos, transparente, republicano, que não transige com o respeito ao bem público e nos respeita, está nos ajudando. É uma pessoa de caráter, é uma pessoa de bom nível, que eu tenho certeza que poderá ser um bom vice-prefeito, leal, honrado, ao contrário do vice que eu tenho, que me faz oposição desde o primeiro dia, né? Então, essas declarações que ele fez falando que ficaria contra você não afetaram nem um pouco? Não, de jeito nenhum. Ficaria contra naquele quadro em que ele estava procurando, digamos, parceiros para a chapa dele, estava tendo dificuldade de encontrar, estava se sentindo fragilizado, né? E deu aquela declaração, mas como ele próprio diz, era outra situação, né? E eu tenho absoluta certeza que hoje que ele está convencido que nós não fazemos nada que contraria o interesse público. Tá certo, Lacerda. Muito obrigado pela sua participação. Bom trabalho. Voltamos para o estúdio. Obrigada, Raquel. Além de Maria da Consolação, Patrus Ananias, Vanessa Portugal e Márcio Lacerda, outros 3 candidatos disputam a Prefeitura de Belo Horizonte. Tadeu Martins concorre pelo Partido da Pátria Livre, o PPL, tendo como vice Marta Maria de Lima. Já PP, candidato do Partido da Causa Operária, tem como vice Adilson Rosa dos Santos. E fechando a lista dos candidatos à Prefeitura está Alfredo Flister, do Partido Humanista da Solidariedade, com o vice Gustavo Xingu. O Espaço PUC vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais eleições. Fique com a gente!
trabalho que para muitas pessoas é visto como obrigação, para um aposentado de 80 anos é motivo de orgulho e satisfação. Conheça agora, na reportagem de Ana Carolina Almeida, a história do mesário voluntário mais antigo de Belo Horizonte. Ler jornal, almoçar na casa da neta e estar junto com a esposa são atividades que fazem parte da rotina do final de semana deste aposentado. Mas este domingo vai ser diferente. O dia vai ser dedicado ao trabalho, como mesário voluntário mais idoso de BH. Tinha um rapazinho, eu ia ter mais ou menos uns 20 e poucos anos, tinha recebido um convite, convite não, como é que fala, foi requisitado pelo TRE. Virou e falou assim, eu já fui atrás do médico, que eu não vou lá não, isso é palhaçada, não sei o quê. Eu falei assim, pois não é não, você devia estar lá, você é novo, você devia... Aí eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou ser mesário. E liguei para lá, mandaram o convite para mim. Há mais de 40 anos, ele começou o trabalho com a política. Além de vereador, Senhor Neri foi diretor de um time de futebol. De 1970 a 1978, passou pela Câmara dos Vereadores em BH, onde teve o reconhecimento do trabalho. Época que rendeu medalhas e hoje estão guardadas na memória. Essa medalha foi oferecida pela bancada da imprensa na Câmara Municipal e foi de honra ao mérito. Eu era vice-presidente da Câmara nessa época. Bancada da imprensa, Belo Horizonte, 1975. Foi dever cumprido. A gente recebe uma satisfação imensa, né? Ele mexe com o coração da gente. Depois de mais de 30 anos, ele vai ser mesário pela segunda vez. Papel que, para ele, tem grande importância para a democracia. Tem que dar uma contribuição, né? Eu fui, por exemplo, político, muitos anos, então não custa. Eu não tenho nada que fazer, então quero dar minha cota. Quem desempenha a função de mesário tem direito a alguns benefícios, como dispensa do trabalho pelo dobro de dias prestados à Justiça Eleitoral, crédito em algumas disciplinas de faculdades conveniadas ao TRE e, se estiver previsto no edital, o mesário tem a vantagem, caso haja empate no concurso público. Do total de mesários convocados em Belo Horizonte, 87% são voluntários, o que, para esta chefe de cartório eleitoral, representa grande conscientização por parte dos cidadãos. O cidadão, quando se manifesta, ele mostra que tem consciência da importância do trabalho do mesário. Ele participa ativamente do processo de escolha de seus representantes e ele vai estar trabalhando para a democracia no dia das eleições. Depois de vários meses de trabalho intenso, termina hoje o período da campanha eleitoral para as eleições municipais deste ano. Para fazer uma análise geral das campanhas políticas feitas pelos candidatos à Prefeitura e à Câmara Municipal de Belo Horizonte, eu recebo no Espaço PUC de hoje o cientista político Rudá Rissi. Rudá, bem-vindo ao Espaço PUC, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Gabriela. Para começar o nosso bate-papo, que avaliação você faz da campanha dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, que está se encerrando hoje? Bom, eu acho que nós temos duas situações distintas. A primeira fase, que foi totalmente atípica, começou muito tarde, porque o racha entre o PSB e o PT se deu de maneira muito extemporânea, muito inusitada. A campanha, portanto, do candidato de oposição, do Patrus Ananias, ela demorou para ser estruturada. E isso fez com que, digamos, 2/3 da campanha mesmo, de fato, ela fosse muito morna. E nesse sentido, a diferença que havia entre os dois candidatos foi se mantendo. Nós temos um segundo momento, mais ou menos nos últimos 10, 15 dias. Aí começou uma campanha um pouco mais quente e agressiva. E a distância foi, então, diminuindo. Então, eu acho que nós tivemos uma campanha atípica, muito morna, durante grande parte de todo esse processo eleitoral, que não deu muita clareza, ficou meio estranho. Agora é uma campanha de fato. Nós vimos aí que candidatos que estavam nas últimas colocações, como por exemplo Vanessa Portugal e Vanessa da Consolação, ganharam muita força nos últimos dias, A que a gente pode atribuir essa reação dessas candidatas? A agressividade.
Ou seja, na medida em que você tem uma campanha que desmonta, vamos dizer assim, a construção do prefeito já estabelecido, os eleitores, tanto os indecisos, mas aqueles que não tinham muita certeza em quem votar, indicavam um ou outro nome, começam a ficar inseguros. E nessa desorganização, você começa a pensar melhor nos candidatos. Então, é uma situação previsível. E o vídeo que está circulando agora na internet, nas redes sociais, que o vice do candidato Márcio Lacerda, né, falando algumas coisas a respeito do candidato, foi uma arma importante para os candidatos da oposição, né, ganharem força. Como você avalia isso e como que isso pode interferir no resultado das eleições de domingo? Olha, em primeiro lugar, parece que o feitiço se voltou contra o feiticeiro. Foi exatamente isso que aconteceu com Leonardo Quintão nas eleições passadas, com o famoso vídeo em que ele tinha uma fala mais agressiva. E deu efeito. Quem acompanhou as pesquisas e lembra disso nos últimos momentos da campanha passada, sabe que ali ele perdeu no vídeo. Acontece que a campanha atual, como eu já disse, estava muito morna. Então, você não tem a temperatura, a ebulição, a ponto de criar uma comoção tão grande como foi na campanha passada. Mas, sem dúvida nenhuma, vai ter um efeito. A questão é se esse sprint final da campanha do Patuza Lanise e dos outros de oposição ao prefeito vai conseguir gerar segundo turno ou ultrapassar o atual prefeito. A diferença para segundo turno é em 4% só nesse momento, mas são poucos dias. Ou seja, é uma instabilidade total e a campanha ficou muito mais emocionante, tanto para quem está assistindo, como para jornalista, como para mim, cientista político. Sem dúvida. E a campanha para a Câmara Municipal, a campanha feita pelos vereadores, de uma forma geral, como você avalia? É uma campanha caríssima, há uma avaliação de que os candidatos que vão se eleger devem gastar, em média, alguns mais, outros menos, R$300 mil nessa campanha. É a campanha mais cara da história de Belo Horizonte e, obviamente, que isso cria um desnível muito grande. Vamos só lembrar aqui rapidamente que existem dois tipos de candidato a vereador. Aquele candidato que ele se espalha pela cidade inteira, ele tem um nome geral, e o candidato territorial. Esse territorial, que tem voto em 1, 2 bairros, a gente só vai ter certeza e vai saber que ele se elegeu no final do dia 7, porque ele não sai nas pesquisas muito claramente. A campanha, portanto, foi muito cara e a partir de agora você vai ver campanhas milionárias aqui em Belo Horizonte. Não tenha dúvida disso. Nós estamos vendo aí candidatos cada vez mais jovens, né? Pessoas cada vez mais jovens querendo ingressar no mundo da política, né? Se candidatando mesmo a vereadores, tentando mesmo ter essa oportunidade. O que você acha dessa renovação da Câmara Municipal de Belo Horizonte? Não, a renovação é muito importante no Brasil. Eu faço parte, inclusive, de uma articulação nacional pela reforma política, chama Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma Política. Você pode acessar, inclusive, na internet. Mas uma das propostas é impedir que um parlamentar consiga se eleger, ter duas eleições consecutivas. Exatamente para dar uma oxigenação, porque, afinal, representação é um espelho do que eu sou. É muito importante. O problema é você ter jovem que tem cabeça de velho. E eu vejo na política brasileira muitos jovens que entram com uma expectativa que não é muito solidária, é muito egocêntrica. Nós precisamos fazer uma reforma política para que os jovens que são jovens de fato e que representam a novidade tenham vez, e não os jovens com cabeça de velho. Ok. Dá, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, é só convidar, estamos aqui de novo e um bom domingo para todos nós, né? Com certeza, muito obrigada. Obrigado. E o Espaço PUC de hoje termina aqui, mas você pode participar do programa. Basta mandar um e-mail com seu comentário ou sugestão para espaçopuc@pucminas.br. Você também pode entrar em contato por meio das redes sociais da PUC TV, Twitter e Facebook. No Espaço Cult de amanhã, meu colega Adriano Verli recebe a banda Cachaça com Arnica. Você não pode perder. É às 5h30 da tarde. E nós temos um novo encontro na segunda-feira, em mais um Espaço PUC. No domingo, acompanhe na PUC TV a cobertura completa das eleições em Belo Horizonte. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana.